sua cidade no programa Juliano Reis, especial Caraguatatuba. Estou recebendo nossa amiga Denise Lemes. Tudo bom, Denise? Tudo bem. Denise Lemes, aqui em Caraguatatuba, você é historiadora? Isso, sou historiadora, sou técnica em arquivos municipais e gerente de cidades de formação. Denise, então eu vou pedir para você que conte um pouco sobre a história de Caraguatatuba, tá bom? Ok. Caraguatatuba tem uma particularidade, por exemplo, nós tivemos duas fundações da Vila de Santo Antônio de Caraguatatuba. A primeira fundação, a gente remete lá no século XVII, a gente já vai ver a história de Caraguá, o primeiro povoado surgindo após São Sebastião, né, que a gente vai lá para trás em 1636, Ubatuba foi surgir em 1640, e Caraguatatuba, por exemplo, surgiu entre 1664 e 1665. Não se tem documentos, não foi possível encontrar documentos nem no Brasil, nem em Portugal, nem no exterior, documentos relativos à fundação da vila. Foram encontrados documentos anunciando que a vila iria ser fundada, né? E documentos que comprovam a vila já criada em 1665, pelo capitão Mor, na época, e ouvidor Manuel de Faria Doria. Voltando um pouco no tempo, né, é preciso colocar que o Brasil estava dividido em capitanias hereditárias, né, que são grandes extensões de terras, né, que eram doadas a famílias, né, a pessoas, né. Esses grandes personagens da época que recebiam essas capitanias eram passadas depois de pai para filho, né, de forma hereditária. Essas terras virgens na época, né, foram divididas em sesmarias. E as primeiras sesmarias da região que hoje a gente conhece por Caraguatatuba, né, essas primeiras sesmarias foram doadas ali na região do rio Juquiriquerê. É a história que nós conhecemos, né, com a colonização do Brasil. Mas havia história antes do colono. Na nossa terra, no país Brasil, antes da vinda do colonizador europeu, já era povoada por centenas aí de nações indígenas. Existiam milhares de indígenas que viviam na costa, no interior do Brasil. Essas várias nações indígenas que habitavam essa região, que estavam espalhadas nesse país, elas já tinham suas culturas, né? Tinham religião, sua própria religião, a forma de ver o mundo, né? Os seus conhecimentos sobre a terra, seus conhecimentos sobre a região. Alguns já eram avançados em termos de tecnologia para se armarem, para guerrearem, outros não, outros estavam mais preocupados com uma sobrevivência. Indígenas que tinham conhecimento da cerâmica, que faziam a cerâmica, né? E assim outros não, outros viviam da caça, da coleta, da pesca, outros plantavam. O Brasil ele era todo povoado, o Brasil já tinha todo um povoado. Na região de Caraguatatuba, especificamente, a gente fala nessa região de Caraguatatuba, existiam indígenas que eles eram do tronco linguístico G, tá? Para o europeu era muito difícil de compreensão, de aprendizagem, de compreensão. E esses indígenas faziam parte da cultura deles, fazia parte da religião deles, e eles viviam da caça, da coleta, eles esgotavam onde eles moravam, eles viviam por gerações, e aí eles migravam, né, para outras áreas. Foram conhecidos com vários nomes, mas eram os guarus, né? Os guarus foram conhecidos, a cada região em que eles ficavam, eles ganhavam um nome.
Então eles viviam um tempo aqui no litoral, depois eles subiam para o Vale do Paraíba, depois eles entravam vale adentro. Então vocês vão encontrar hoje eu falo que remanescentes, né? Mais para o interior do estado até, né? E uma coisa que é interessante se colocar, que eles habitaram a região de Guarulhos, e a cidade de Guarulhos tem esse nome porque é um dos nomes que receberam os guarus. Então os guarus, os guerumimins, marumimins, e dezenas, eles receberam vários nomes, né? Aqui na nossa região, eles ficaram mais conhecidos como guerumimins, que essa terra ela não foi descoberta. O Brasil não foi descoberto, ele foi conquistado, ele foi invadido e foi conquistado. E os europeus ganharam, vamos dizer, essa luta, porque eles eram mais avançados em termos de tecnologia, armamentista, de armamentos, né? Eles eram mais avançados, eles tinham uma outra cultura, outras culturas, né? Outros conhecimentos, mas que nesse conflito todo, né? Que dizimou milhares de indígenas, houve o choque cultural e houve uma troca cultural também. Então hoje a gente tem muito da cultura indígena na nossa cultura, né? A gente fala, tem palavras, tem coisas que nós fazemos hoje que remete à cultura indígena. O europeu implantou a escravidão para um acúmulo de riquezas. Não era esse o foco do indígena. Era dentro de outros parâmetros culturais. E é claro que o europeu, quando veio para cá, ele se aproveitou dessa situação. Algumas nações indígenas ele se tornou amigo, né? Se tornaram amigos, os portugueses se aliaram, né? Se tornaram amigos. É claro que eles ajudaram a captar mais escravos, né? Captar escravos para a mão de obra para o europeu. Né? Mas isso vem depois, já num sistema aí de trocas também, né? Entre europeu e indígena. Então, quando Caraguá é fundada, né? Ou seja, esse primeiro povoamento, depois a fundação, nesse período, né? Entre 1664 e 65, a gente já tem essa situação implantada. Com o fim do conflito, através da paz e Peruígue, por isso que eu falei, não se pode falar da história de uma cidade sem mencionar a história da outra cidade, da região, né? Porque isso tudo foi afetando Caraguatatuba. Houve uma paz, né? A paz de Peruígue, que é a atual Ubatuba, né? Que foi entre os portugueses, entre os colonos e os indígenas, né? Que no fim, na verdade, foi uma enganação, foi para enganar os índios que estavam se aliando aos franceses, que estavam invadindo o Brasil, né? E teve todo um conflito também entre os portugueses e os franceses. Após a fundação das outras vilas vizinhas, é preciso deixar claro que a gente tem aí Ubatuba, a vila de Ubatuba e a vila de São Sebastião. Ambas as vilas com portos que vieram a se tornar muito importantes. Porque até hoje a gente tem o porto de São Sebastião. Nós não temos mais o porto de Ubatuba por uma questão de profundidade. As embarcações foram ficando cada vez maiores e já não tinham aquelas condições de atracarem, né, para o transporte de mercadorias. E essa região a nossa região de Caraguatatuba pertenceu a São Sebastião. Pertenceu à vila de São Sebastião. Por isso que o capitão Mor, na época, e o ouvidor Miguel de Faria Dória, provavelmente pensou, não, vamos criar e fundar uma vila em Caraguatatuba. Vamos colocar um núcleo, né, nosso em Caraguatatuba. Aí você tem essa fundação da vila. Infelizmente, anos após a fundação da vila, toda a região foi impactada pelo surto aí de varíola, né? Muitos morreram, as cidades se esvaziaram, principalmente a região aqui de Caraguatatuba. Principalmente Caraguatatuba esvaziou, os habitantes, aqueles que não faleceram, migraram para as cidades vizinhas ou subiram a serra. E com o tempo voltou para as posses, vamos dizer, voltou para o comando da vila de São Sebastião.
Isso perdurou até 1770. É preciso se pensar que à época não existiam estradas, o transporte principal era marítimo, né? Como eu falei, não era muito difícil uma embarcação maior parar por aqui, né? E o que existiam muitos era a trilha dos tropeiros, né? Era a subida, a descida, as grandes caravanas, né, dos tropeiros. Então vocês têm as trilhas, os tropeiros e principalmente o transporte marítimo nessa região, que era facilitado muito pelas canoas de voga, são as canoas de um pau só, né, feitas de madeira, por exemplo, do Guapuruvu. Então eram essas grandes embarcações, ali eles colocavam os produtos, cachos de banana, farinha, aguardente, faziam-se todo o transporte para abastecer essa região. Nessa época que já era a província de São Paulo, né? Então a gente vem aí com o presidente da província de São Paulo, a época, né, que comandava a província de São Paulo, a gente vem com o quarto morgado de Mateus, que era o Luiz Antônio Botelho Mourão. Então, quando se constituiu vila, pela segunda vez, em 20 de abril de 1857, Caraguatatuba ganhou tudo isso, ganhou esse fôlego todo. E daí só foi crescendo, né? Não aos passos das cidades vizinhas, a gente tem que lembrar que não tinha profundidade para ter um porto, mas aí já começou a ter um movimento, né? A questão do fomento da economia, né? Surgiram as fazendas de café, né? A gente tem ali passamos aqui por todo o ciclo também da cana-de-açúcar, passamos pelo ciclo do café, né? Daí a Caraguá foi crescendo e se movimentando, até a gente já ir caminhando para os anos 40, né? Do século XX, já irem surgindo as primeiras estradas. Eles fazem uma estrada na Serra, né, na Tamoios, né, antiga Tamoios, que era precária, mas já era uma estrada. Depois eles fazem começa a se abrir também de Caraguá para São Sebastião, depois de Caraguá para Ubatuba, né, daí vem asfalto e tal. É preciso lembrar que nos anos 40, quando surgem essas estradas, já é uma consequência da Revolução de 32. Porque foi justo com a Revolução que o governo do Estado de São Paulo percebeu a dificuldade de acesso ao litoral. A gente tem os turistas que vinham muito, por exemplo, na Pensão Garrido, depois o Hotel Binoca, né, entre outros, né, daí começou a florescer o turismo na nossa cidade, a fortalecer. E essas primeiras pensões a gente tem hoje, né, toda essa rede hoteleira, né, toda essa estrutura de hotelaria no município, né, surgiu lá atrás, aos poucos. E já uma consequência da abertura das estradas também, esse fortalecimento. E aí começaram a vir mais para cá. Aí começaram a construir mais, né, as casas de temporada, depois vieram os edifícios, começaram a construir mais a nossa região pela facilidade maior de acesso. Caraguá, ela se tornou a gente brinca muito, né, a capital do litoral norte, né, que nós brincamos, virou a capital do litoral norte, a gente tem em termos na questão de serviços, capital do litoral norte. A cultura caiçara em Caraguá, ela é presente. A cultura caiçara, ela é muito diversa. A cultura caiçara, ela não é única. Nunca se pode comparar o caiçara de Ubatuba com o caiçara de São Sebastião, com o caiçara de Caraguá, ou com o caiçara da região sul, né, do litoral sul. Não se compara. Mesmo dentro dessas cidades, as comunidades caiçaras se divergem um pouco entre si. Tem as suas particularidades. Quando a gente fala do caiçara aqui em Caraguá, a gente está falando de núcleos caiçaras, a gente está falando do Porto Novo, Camaroeiro, né? A gente está falando aquela região do Massaguaçu, Tabatinga. Cada região tem as suas particularidades. Então o caiçara dessa região tem as suas particularidades.
né? Mas todos são caiçaras, todos carregam em vários graus, todos carregam a cultura caiçara, né? Disseminam, que tem que ser disseminada, que a cultura caiçara ela é muito bonita. Essa contato com a natureza, esse modo de viver caiçara é muito importante, né? Isso tem que ser transmitido para a população, para as novas gerações. Denise Lemos, parabéns, você fez a gente viajar pela cidade de Caraguatatuba desde o começo, então agora nós fomos turistas praticamente, né, que estamos aqui já uma semana, 2 semanas fazendo toda essa matéria, agora a gente já volta para a cidade da gente vendo Caraguatatuba com outros olhos. Que bom. Muito obrigado mesmo de coração, assim que a nossa equipe entrou em contato com você na hora veio de prontidão e contou essa história maravilhosa de Caraguatatuba. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo muita saúde a toda a região de Minas, que a gente passe logo toda essa questão da pandemia e que vocês possam vir conhecer a nossa cidade. Obrigado.